Olá, povo de Deus, sábado 3 de junho de 2023. São Carlos Luanga e companheiros mártires, oitava semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 51, 12 a 20 e Marcos 11, 27 a 33. Quero dar-te graças e louvar-te e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário eu suplicava por ela e até ao fim vou procurá-la. Ela floresceu como a uva temporã. Meu coração nela colocou sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi e encontrei para mim abundante instrução. E por meio dela fiz grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática. Procurei o bem e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Para ela orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. O trecho do livro Eclesiástico que temos hoje faz parte do último capítulo, que sofreu várias modificações. Como a liturgia da CNBB segue a tradução da sua Bíblia, da CNBB, os versículos vão de 17 a 27. Porém, na maioria das outras traduções, encontramos a nossa perícope entre os versículos 12 a 20. O versículo 12, na verdade, encerra uma grande oração que nosso autor começou no capítulo 50, versículo 29. A oração é concluída com um propósito em ordem ao futuro. Eu te glorificarei, cantarei os teus louvores e bendirei o nome do Senhor. Logo depois, ao fazer memória da sua caminhada na busca da sabedoria, o autor tira outra conclusão. Graças a ela, a sabedoria, adquiri inteligência desde o princípio. Por isso, nunca serei abandonado. Parabéns será quem busca a sabedoria, quem se compromete com ela, termina por encontrar o próprio Deus. Bem será, na alusão às suas viagens, reconhece que houve tempo, provavelmente na juventude, em que andou desorientado, mas teve tempo para encontrar a sabedoria na oração. Pedia a Deus diante do santuário. Não basta a inteligência e o esforço humano para encontrar a sabedoria, porque ela é, sobretudo, um dom de Deus, uma participação na sua própria sabedoria. É por isso que a sabedoria faz caminhar, faz crescer. Nela fiz grandes progressos. Sendo a sabedoria um dom divino, o homem sente a necessidade de agradecê-la a Deus. Tributarei glória àquele que me deu a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática. Um dom tão precioso como a sabedoria não se pode desperdiçar. Por isso, bem será, procura transmiti-la às gerações futuras. Hoje somos nós que recebemos esse dom, sendo chamados a desposar-nos com a sabedoria que nos prepara para a vinda de Cristo, sabedoria de Deus. Marcos 11, 27 a 33. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me.
Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Quando Jesus recomendava aos seus discípulos que fossem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ele revelava aspectos da sua própria conduta. Frente às autoridades religiosas de Jerusalém, que armavam uma armadilha para desmoralizá-lo diante do povo, Jesus se serve do mesmo truque e termina por desmoralizar as autoridades. As autoridades de Jerusalém negam a autoridade messiânica de Jesus e, por isso, lhe pedem suas credenciais. Para os incrédulos, se Jesus se arroga essa autoridade, é impostor, comete delito. Impossível convencer a quem se nega a crer, depois de tudo que viu e ouviu. Por isso, Jesus responde no estilo rabínico, com outra pergunta que transfere o assunto para a autoridade de João Batista, a fim de desarmar seus opositores com um dilema. No batismo de João, tomado em seu conjunto, está implícita a justificação, porque preparava a vinda do Messias, porque dera ocasião ao testemunho do Pai. O batismo e João estavam em função de Jesus. Esse dilema funciona forciori com Jesus, isto é, com um argumento com o qual se tira a conclusão mais clara, embora partindo-se do que era menos evidente, em que eles também não creem, mas temem o povo. Para quem tem de Jesus apenas a imagem de um homem manso e humilde de coração, pode espantar esta sua atitude tão esperta e até irônica com as autoridades religiosas de Jerusalém. Mas o Senhor detesta a arrogância e má vontade. É puro, mas não ingênuo. Além disso, a sua dureza podia levar os adversários a rever posições, ou pelo menos a reconhecer que não procuravam a verdade, mas só desembaraçar-se dele. Jesus dá-nos exemplo de ética profética. A sua autoridade está na linha da de João Batista. Se os adversários de Jesus reconhecessem a autoridade de João, a sua resistência a Jesus seria menos grave. Mas não o fizeram. Acabaram por recusar Jesus, mas também por traicionar o Batista, ignorando a confiança que o povo tinha nele, pois o considerava, o povo, um verdadeiro profeta. Celebramos hoje São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires africanos de Uganda. Sofreram o martírio durante o reinado de Mwanga, de cuja corte faziam parte. Isso aconteceu por volta do ano 1885. Carlos Lwanga, chefe dos pajens, foi o primeiro a ser assassinado. Foi queimado lentamente, a começar pelos pés. Kalemba Murumba foi abandonado numa colina com as mãos e os pés amputados, morrendo de hemorragia. André Kagwa foi decapitado e João Maria foi lançado em um pântano. Ao todo foram 21 companheiros de Carlos Lwanga martirizados. Foram canonizados no dia 18 de outubro de 1964 pelo Papa São Paulo VI. Um beijo no seu coração.